Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, que bênção. Nós estamos aí novamente na nossa terça top, né? Treinamento, oração e palavra. E eu quero partilhar com você uma palavra que há alguns anos o Senhor já tem movido no meu coração. E a palavra ela se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 6. É a história do Gideão. Eu não vou ler todo o texto com você, você conhece um pouquinho, talvez depois você possa dar uma olhadinha aí, todo o contexto, né? Mas eu queria ler especificamente do versículo 11 até o versículo 16 com você. E a palavra do Senhor diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deixa eu só desligar aqui. Isso. Você conhece essa história? Eu li aí Juízes 6, dos versículos 11 ao 16. Mas conta a história de um homem, né, o Gideão. E o Senhor chega um momento na história onde ele chama o Gideão e diz assim: Gideão, nós precisamos livrar este povo, né? Os midianitas têm tomado conta, os midianitas têm invadido todo o nosso território e nós precisamos nos posicionar. Né? O povo de Israel estava sofrendo uma grande perseguição em relação aos midianitas. E agora o Senhor chama o Gideão para um canto, né? E da mesma forma que esse sentimento estava no coração do Gideão, era o mesmo sentimento que havia no coração do povo. Um povo abatido, desanimado, né? Se sentindo o menor dos menores. E é nesse momento que o Senhor chama o Gideão e diz para ele: Gideão, nós vamos transformar essa situação. Gideão, nós vamos mudar essa história. Gideão, nós vamos fazer coisas novas. Né? E o tema da minha mensagem, e eu queria conversar um pouquinho com você, é como se fosse um só homem. Por quê? Porque as diversas situações que vão sendo geradas e nós vamos nos abatendo e nos colocando também como esse mesmo sentimento que havia no coração desse povo. Né? Nós não temos mais o que fazer, e agora o que vai ser de nós? E o interessante é quando a gente vê o chamado e o anjo, né? Diz o texto que o anjo aparece lá debaixo do carvalho, e aí a primeira fala que o Senhor traz para o Gideão diz assim: o Senhor é contigo, né? O Senhor é contigo. Talvez no coração do Gideão, e muitas vezes também no meu e no teu coração, nas situações que nós vamos vivendo, a gente vai pensar assim: o Senhor deve estar brincando comigo. O Senhor deve estar brincando. O Senhor está vendo toda a situação que o povo está vivendo. O Senhor está vendo que tudo está dando errado. Né? Talvez ali ele fala isso no versículo 13, né? Se o Senhor é conosco, por que tanta desgraça? E as maravilhas, né, que os nossos pais nos contaram, as promessas que foram feitas, Senhor, aonde estão? E nós continuamos ainda vivendo nessa peleja, e nós continuamos ainda vivendo nessa luta, e não conseguimos sair dessa situação. Irmãos, se a gente vai ler o contexto todo e a história toda, os midianitas esperavam, né, o povo de Israel fazer as colheitas, aí eles invadiam para recolher todas as colheitas que eles haviam feito, e aí eles passavam fome, passavam necessidade.
Quantas e quantas situações difíceis foram sendo levantadas em relação contra aquele povo, e que foi, acima de qualquer coisa, gerando no coração deles o temor e o medo, e a sensação de que não tinham condições de sair da situação que eles estavam vivendo. Irmãos, todos nós vivemos isso. E nós, de um tempo para cá, também como igreja, nós temos passado por isso. Porque nós somos constantemente lembrados das promessas que o Senhor nos fez, mas muitas vezes está nos faltando essa ousadia e essa intrepidez de partirmos para cima. Algumas pessoas, né, e na Terça Top a gente sempre vai falar com liderança, aqueles que Deus tem chamado para ser líderes conosco. A gente vai vendo o povo, a gente chama um, chama outro, diz assim, mas quem sabe, né? Quem sabe outro agora faz isso. Eu já me esforcei bastante, né? E aí talvez alguns começam a lembrar, mas Senhor, as promessas que nos foram feitas, Senhor, nenhuma delas veio acontecer, e a gente ainda está passando nessa luta, passando nessa dificuldade. Quantas vezes eu e você temos vivido dessa forma? E eu estou aqui hoje para dizer para ti, você é como um Gideão, é alguém que foi chamado para fazer diferença. Você é como um Gideão, como alguém que foi chamado para, num momento de dificuldade, se levantar e se posicionar contra o inimigo, para que a vitória do Senhor possa ser dada. Em nenhum lugar da história, né, da humanidade, do mundo ou história bíblica, a gente vai ver Deus intervindo em situações se não for a partir do homem. E a grande dificuldade é o desânimo que vai se abatendo no coração daqueles que sabem que tem um chamado e muitas vezes acabam se arrefecendo, né? Se esfriando, se acabam, né? Não, outro quem sabe vai lá e faz. E aí muitas vezes a gente vai colocando na conta assim, puxa, mas eu já fiz tanto, né? Quem sabe agora outros podem assumir isso, quem sabe outros podem se posicionar. E se você está me ouvindo isso, eu quero dizer para ti que não existe outros. O Senhor chamou a cada um de nós para cumprir um propósito. O Senhor chamou a mim e a você com um propósito específico. E há coisas que o Senhor não vai dar para outros fazer. Há capacitações, e quando eu falei da questão dos talentos algumas semanas atrás, disse assim, há coisas que o Senhor separou para você fazer. E ela, lógico, se a gente acabar, né, a gente falou isso nos talentos ali, se a gente acabar não fazendo aquilo que Deus nos deu, Deus vai realmente levantar outros. Mas a pergunta é como eu e você temos nos posicionado em relação a isso. Como é que eu e você não temos muitas vezes ou permitido, né? Uma vez eu lembro que eu preguei um pouco sobre isso, que falando que a única arma que o diabo nunca vai entregar, né, de mão beijada, vai ser a força que ele tem para gerar desânimo no coração do homem. Por quê? Porque alguém desanimado, ele não consegue dar passos. A gente vê quando chegou um momento onde Jesus precisou dar uma dura nos discípulos assim, não temam, eu estou com vocês, eu conheço o coração de vocês, nós estamos juntos nesse negócio. Quando o Senhor ali, ele usa uma expressão, né, que o anjo fala, né, se o Senhor, no versículo 13, né, ele questiona, né, quando fala que o Senhor é conosco. Aí o Senhor de novo olha para ele e diz assim, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te enviei eu? Né? É aquele sentimento que o diabo usa contra a minha vida e a tua vida, e o diabo se posiciona tão fortemente que a gente não consegue achar mais que Deus tem nos chamado. E eu queria lembrar e novamente dizer para ti, Deus tem nos chamado para grandes coisas. Deus tem nos preparado para grandes coisas. A pergunta sempre no meu coração e no teu coração é de que forma eu tenho encarado isso. Né? Muitas vezes, como eu disse, é mais fácil o inimigo gerar dentro do meu coração e eu mesmo até me aquietar em relação a isso e dizer assim, não, o meu tempo já passou. Irmãos, isso não é verdade.
nem o meu e nem o teu tempo. O nosso tempo só vai se encerrar no dia que ou Jesus voltar ou que o Senhor nos levar daqui. Mas fora isso, queridos, nós temos ainda, até no nosso último minuto de vida, nós temos algum propósito ainda a cumprir. Nem que seja ainda dentro do nosso caixão, né? Talvez ainda tenha alguém vai se converter ainda vendo a nossa vida, ou lembrando a nossa vida. Irmãos, já é um grande desafio isso para nós. E quando o Senhor, como eu falei para ti, né, na segunda fala do anjo, né, o Gideão agora se esquiva, né, e se coloca da mesma forma como o povo estava se sentindo. Porque ela fala, né, depois que o anjo fala com ele, olha o que ele diz: ai, Senhor meu, com que vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da minha casa. Sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, esse sentimento de que eu não tenho condição, esse sentimento de que eu não posso, esse sentimento que eu não tenho armas para isso, eu não tenho condições para isso, irmãos, isso não é verdade. Porque quando o Senhor nos chama, a palavra dele nos lembra isso e nos diz que aquele que nos chama também é aquele que nos capacita para realizar e para cumprir o propósito. Né? Essa sempre vai ser uma tendência do coração humano, e que eu e você precisamos lutar contra esse sentimento. Essa questão de ficar inseguro, ou tudo que eu tomo de decisão parece que conspira contra mim, tudo que eu penso em fazer parece que nada dá certo. Irmãos, essa incerteza vai sendo gerada dia a dia no nosso coração. E nós, desculpem, e nós vamos nos abatendo com isso, e acima de tudo, nós vamos gerando dentro de nós um sentimento de que o meu tempo já se encerrou, eu não tenho mais condição de fazer, outros, quem sabe, Deus vai levantar e vai fazer. Eu de novo vou dizer para ti, Deus não vai levantar outros. Deus tem esperado de mim e de você. Deus tem esperado do nosso posicionamento em fé. Deus tem esperado do nosso posicionamento em oração. Deus tem esperado de nós o nosso posicionamento em relação a tomarmos de volta aquele ânimo, aquela disposição. Né? Eu olho para mim, quantos de nós, irmãos, estamos aí com essa questão da pandemia, foi gerando dentro de nós um sentimento de que, puxa, eu tenho que ir para o culto mesmo, né? Mas é tão fácil eu estar aqui na minha casa, eu vou assistir a pregação, né? Vou receber oração, glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos que lutar contra isso. Nós temos que novamente entender que há coisas e a manifestação do poder de Deus, ela realmente acontece quando nós, como filhos de Deus, queremos que essa manifestação aconteça. E para isso, eu e você precisamos começar a nos posicionarmos novamente em tudo aquilo que nós temos vivido, em todo esse desânimo que a pandemia gerou dentro de nós, e nós começarmos novamente a nos posicionarmos como filhos, a queremos viver o maior de Deus, e a buscarmos viver o maior de Deus, e não aceitarmos o que muitas vezes o nosso coração vai dizendo e o que o diabo vem lançando na nossa mente. O teu tempo já foi, eu agora vou cuidar mais, né, daquilo que está perto de mim, da minha família, da minha casa. Irmão, o Senhor Jesus nos lembra que quem não deixar pai e mãe, quem não é digno dele, quem não deixar filhos, quem não deixar não é digno dele, quem não deixar os seus bens não é digno dele. Deus chama a mim e a você para uma grande obra. Deus nos chama para enfrentarmos o inimigo. Assim como os midianitas estavam gerando, desprezando aquele povo e gerando naquele povo agora um sentimento de que eles nada mais podiam fazer, isto é que o inimigo vai continuar fazendo comigo e contigo cada dia mais, querendo que nós venhamos a não nos posicionarmos, porque o inimigo sabe, o diabo sabe que no momento que eu e você nos posicionamos em qualquer situação, seja da nossa família, seja da nossa própria vida, seja em relação à nossa igreja, seja em relação ao nosso trabalho, quando nós nos posicionamos, irmãos, o inimigo sabe que ali chegou o momento da derrota dele, ali chegou o momento da queda dele.
O grande problema é que o inimigo, eu falei no início, o que o inimigo tem feito hoje de uma forma muito forte contra nós, é um sentimento de desânimo e abatimento. A palavra do Senhor diz que nós não confiamos em homens, nós devemos confiar sempre no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Nós devemos sempre ser lembrados pela palavra quando o Senhor diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, e que vão muito além daquilo que você tem pensado, e que vão muito além daquilo que você tem planejado. Provérbios, vai nos lembrar que o homem planeja, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Irmãos, eu queria aproveitar essa terça top para lembrar você daquilo que Deus te chamou para ser, que Deus te chamou para viver, que Deus te chamou para ser como Gideão, algum homem, uma mulher que venha se posicionar e levante o povo juntamente para cumprir o propósito dele e ir contra tudo aquilo que o inimigo tem feito e contra tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra nós. Nós não vamos aceitar, pelo contrário, nós vamos cada dia mais nos posicionar. E o Senhor ali traz, quando Ele dá uma palavra, parece que aquilo começa a mudar o coração do Gideão. Porque parece que a grande luta que Deus teve aqui com Gideão foi mudar o coração dele e a estima dele. Porque o Gideão estava se sentindo agora alguém que não tinha condição de fazer. O Gideão estava se sentindo alguém agora que não tinha poder para mudar aquela situação. Mas como eu falei, irmãos, em todas as áreas, eu e você temos condição. Lógico que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Mas, irmãos, eu e você precisamos entender que quando há um posicionamento em nós, irmãos, Deus se move a nosso favor. Deus se move de uma forma aonde tudo aquilo que estava vindo contra, aonde tudo aquilo que muitas vezes em nós mesmos a gente não conseguia superar aquilo agora se torna momento de superação, aquilo se torna avanço, aquilo se torna mudança, aquilo se torna transformação. Quando eu e você começamos a nos posicionar. Deixa eu só achar aqui o texto, quando ele fala... E por isso esse é o tema daquilo que eu quero ministrar para você. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, Deus falando, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Já que eu estou contigo, tudo que se levanta contra você será como um só homem. Irmãos, quando a gente começa a entender isso, não só na nossa mente, mas no nosso coração, nós começamos a perceber a força que Deus tem nos dado, a capacitação que Deus tem nos dado. Irmãos, e é dessa forma que você precisamos nos colocar diante de todas as situações. Quando eu e você, irmãos, começamos a entender aquilo que Deus quer fazer a partir de nós. Porque quando o Senhor nos dá uma tarefa ou nos envia para fazer alguma coisa, irmãos, Ele está se responsabilizando por aquilo. É uma expressão que a gente usava antigamente, né? Deus não vai botar os seus filhos numa roubada. Quando nós recebemos um chamado, quando nós recebemos um propósito, né? A gente tem falado muito nesses dias na igreja sobre propósito. Quando nós entendemos o nosso propósito, irmãos, e que foi revelado pelo Senhor a nós, irmãos, ali a gente agora, como eu falei, né? É a palavra que o Senhor dá assim: já que eu estou contigo, já que eu estou contigo, então a coisa vai acontecer. Já que eu estou contigo, então os teus temores, Gideão, os teus temores, Wagner, de nada valem, porque eu estou contigo. Porque eu estou contigo. Né? Existia uma expressão que há muito tempo virou assim, uma frase, né? Em todo lugar quase você via escrito, né? Onde dizia assim, né? Não diga para Deus os teus grandes problemas, né? Mas fale para o grande Deus dos seus problemas. Essa ideia de que nós muitas vezes colocamos os nossos problemas num nível tão alto, as nossas lutas num nível tão alto.
Eu já falei isso aqui uma vez, que lógico, cada um de nós tem um gigante, e eu não posso agora menosprezar o gigante do outro, mas eu preciso entender que o Senhor não vai me dar algo maior do que eu possa carregar. O Senhor não vai me levar a cumprir um propósito para Ele, que eu não venha a ser suprido por Ele em todas as minhas necessidades. Talvez você tenha se sentido meio como Gideão, desanimado, né? Mas eu gostaria de dizer para ti que Deus espera de mim e de você simplesmente uma palavra. A gente dizer assim: Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu estou disposto. Senhor, eu quero cumprir. Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero realizar realmente algo, Senhor, que venha a fazer com que o teu reino venha a ser glorificado, que o teu reino, Senhor, venha a crescer, que pessoas, Senhor, possam ser alcançadas por meio da minha vida, por meio do meu testemunho, por meio do meu esforço. Lógico, Gideão, a gente vai ler na história, Gideão teve que se esforçar, mas o Senhor foi dando para ele estratégias, né? O Senhor queria mostrar para ele o tanto que o Senhor estava com ele, que o Senhor, quando ele juntou 30 mil homens junto com ele na batalha, o Senhor disse: é muita gente, Gideão, não vai dar certo, manda os que não quiserem ir, pode mandar voltar para casa. Ficou 10 mil, Deus disse para ele: Gideão, é muita gente ainda, Gideão, é muita gente. Irmãos, nós não precisamos de ter um grande arsenal, nós não precisamos ter uma grande capacitação, nós não precisamos ter um grande exército, nós não precisamos. O que nós precisamos é de homens e mulheres, assim como Gideão, que podem e dizem ao Senhor: Senhor, eu estou pronto. Senhor, faça a partir de mim aquilo que tu queres. Senhor, eu não temo a situação, eu não vou ficar desanimado com aquilo que eu estou vivendo. Pelo contrário, Senhor, eu vou me fortalecer em ti, eu vou me animar novamente em ti, e eu sei, Senhor, que eu vou ser, juntamente com aqueles que Deus tem me dado, aquele que vai conquistar tudo aquilo que o Senhor preparou para que nós venhamos a conquistar. Como eu falei, eu quero dizer para ti, você é um vencedor, você é alguém que vai avançar, você é alguém que tem condições de fazer e fazer muito ainda a favor da obra do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus porque eu tenho visto dia a dia pessoas, né, têm nos ligado, pessoas têm nos procurado: olha, conta comigo, nós vamos fazer isso acontecer. O Senhor vai levantar, né, o Senhor tem levantado um exército tremendo, irmãos, de grande conquista. E o inimigo, cada dia mais, irmãos, ele tem se sentido acuado, ele tem recuado, porque ele sabe que esse momento tem chegado. Agora, a grande pergunta que eu tenho que lhe fazer é: como é que você tem se posicionado nesses últimos tempos? Será que talvez o sentimento do teu coração é esse sentimento de dizer: o meu tempo já passou, quem sabe outro vai fazer, quem sabe outro tem condições melhores do que eu? Como é que você tem se posicionado? Como é que você tem se colocado? Eu queria animar o teu coração e dizer para ti que a única oração que eu e você podemos realmente fazer é aquela oração que diz assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida segundo o teu querer. Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Senhor, cumpre o teu propósito a partir da minha vida. Cumpre o teu propósito. Como eu falei naquele dia que eu falei dos talentos, eu não creio que o Senhor separou alguém para ficar a vida toda sentado no banco da igreja, ouvindo pregação, crescendo no seu conhecimento. Irmãos, eu não creio. Eu não sou contra, pelo contrário, nós temos que aprender cada dia mais, temos que conhecer a palavra de Deus cada dia mais. Irmão, mas a pergunta é: o que eu estou fazendo com tudo isso que eu tenho recebido da parte de Deus? Qual é aonde eu tenho exercitado todo o treinamento que eu tenho recebido da parte de Deus? O que é que eu tenho feito? E aí cada um de nós, irmãos, precisamos descobrir, como eu falei naquela parábola dos talentos, precisamos descobrir qual é o meu talento, qual é o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer. Mas mais uma vez eu preciso dizer para ti: Deus te chamou para fazer alguma coisa. Deus te chamou.
Eu quero animar teu coração e pedir que você possa realmente começar a se animar juntamente conosco. Nós temos cada dia mais, irmãos, animado o nosso coração, porque a gente tem visto o que Deus tem começado a fazer no nosso meio. E sabemos que isso é só o início do grande que Deus tem. Só o início do maior que Ele tem para nós. Irmãos, Deus não nos chamou, e eu não falo isso agora, né, sendo orgulhoso, pelo contrário, mas Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos essa situação de abatimento, de frustração muitas vezes, mas Deus nos chamou para vivermos o maior dele. Irmãos, e como assim, muitas vezes no nosso coração, assim como o de Gideão, a gente fica olhando as promessas lá atrás e a gente diz assim, o Senhor não fez. Eu acho que não era para nós aquelas promessas. E o próprio Gideão fala isso e o povo fala isso. E o Senhor relembra eles e diz assim, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Aquilo que eu prometi vai acontecer. E as lutas e as batalhas virão. Mas aí Deus vai dizer para mim e para você assim, é como um só homem. A batalha é pequena, a luta tem que acontecer, né? Ninguém vai receber de mão beijada, ou receber não, mas ninguém vai conquistar de mão beijada. Pelo contrário, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que nos esforçar. Mas eu e você, irmãos, precisamos lembrar que Deus chama homens e mulheres. Irmãos, e chama homens e mulheres que muitas vezes estão com um sentimento abatido, assim como Gideão estava. Gideão diz assim, Senhor, eu não tenho condição. O Senhor fala de novo com ele, sim, você é quem vai, você é um homem valente, eu sou contigo, nós vamos juntos cumprir tudo aquilo que eu já determinei para que você cumpra. Irmãos, isso é fantástico. O Senhor se põe ao lado, né, quando ele usa a expressão, né, já que eu estou contigo. Irmãos, isso é o que não vem animar o coração de um homem e de uma mulher, quando o Senhor diz assim, eu estou contigo, eu estou contigo. E eu queria dizer para ti hoje, né, você que está me ouvindo assim, o Senhor é contigo, homem, o Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não duvida disso. E aí ele continua dizendo, vai nessa tua força e cumpre o mandato do Senhor. O que o Senhor tem te chamado a fazer? O que o Senhor tem incomodado o teu coração a fazer? Eu citei esses dias, né? Eu não sei para quem foi que eu falei, acho que foi na reunião do Conselho de Missões, e aí eu citei assim que os testemunhos de Jeová estão entrando na tecnologia, porque eu recebi um telefonema, e aí começou a falar do amor de Deus, né? E perguntou se podia falar. Eu falei, pode falar. E aí eu comecei a ouvir para ver aonde isso ia parar. E aí no final, lógico, eu percebi já que eram os testemunhos de Jeová, porque ela usava sempre a expressão Jeová, né? Começou a usar, não usava, mas começou a usar. Aí ela, no final, ela agradeceu pelo tempo que disponibilizou, né, para falar comigo, que eu falei com ela no telefone. E aí perguntou se podia ligar de novo para mim semana que vem, para continuar a conversa, que ela queria falar mais do amor de Deus. Irmãos, todos nós temos telefone, todos nós temos WhatsApp. Quantas vezes o Senhor nos move até orando por pessoas, né? Eu tenho incentivado os irmãos isso nas lives de oração. Se o Senhor te levou a orar por alguém, manda um WhatsApp para essa pessoa. Irmãos, nós temos tanto a fazer. Eu quero que você receba essa palavra nessa noite, né? Nessa noite, não sei quando você vai ouvir, mas que você receba essa palavra, lembrando que assim como Gideão, o sentimento de desânimo está em nós. Ele está em nós, e o diabo usa fortemente isso contra nós. Mas a mesma palavra que o Senhor lançou para o Gideão é a mesma palavra que Ele lança para mim e para você. O Senhor é contigo, homem e mulher valente. O Senhor é contigo. Então vai nessa tua força e cumpre o mandato do Senhor. O que o Senhor tem te chamado a fazer, por favor, não desanime o teu coração, mas resolva fazer e se disponha a fazer.
porque nós juntos vamos conquistar grandes coisas, queridos. Eu estou realmente muito animado em tudo aquilo que o Senhor tem falado, tem trazido novamente no coração, no nosso coração, e eu sei que esse tempo de pandemia vai passar, irmãos, e nós vamos avançar cumprindo assim o propósito e o mandato do Senhor. O Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Vão nessa tua força e cumpram o mandato que o Senhor tem dado para você. Amém, queridos? Eu quero orar por você ainda. Vamos orar. Senhor, nós queremos nessa noite nos apresentar diante de Ti, Senhor. E eu, rapidamente, Senhor, meditando aqui com os irmãos, olhando essa palavra, Senhor, muitas vezes mais um abrir de coração. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida e a vida de cada um deles diante de Ti, Senhor, rogando a Ti que Tu não permita, Pai, que nós venhamos a nos desanimar. Pelo contrário, venhamos, Senhor, sempre nos lembrar das Tuas promessas, mas não, Senhor, como aquele povo que acusava que as promessas não eram cumpridas, mas, Senhor, entendendo que também as Tuas promessas têm um tempo. Senhor, nós vivemos no Cronos, mas, Senhor, Tu vives no Kairos, e as Tuas promessas, Senhor, são dadas no Kairos para se cumprirem no Cronos. Por isso, Senhor, sabemos que no Teu tempo todas as Suas promessas serão cumpridas, Pai, e nós Te agradecemos, porque, Senhor, nós fazemos parte deste algo maior que Tu tens lançado, não só na nossa igreja, na nossa comunidade, mas, Senhor, sobre a cidade. Pai, dia a dia, Senhor, pessoas se mudam para cá para aguardar e orarem para que o avivamento aqui se manifeste. Senhor, não temos dúvida de que isso vai acontecer, mas, Senhor, anima o nosso coração, Deus. Pai, que esta palavra que foi lançada sobre Gideão venha, Senhor, também sobre nós, Pai, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, lembrando que Tu és conosco e Tu permaneces conosco, Pai. Dá-nos cada dia mais ousadia, intrepidez, disposição, Senhor, para assim realizarmos tudo aquilo que Tu tens movido no meu coração e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Tu tens movido alguma área e que isso, Senhor, nós venhamos a nos dispor de tal forma, Senhor, que juntos, em diversas áreas, venhamos a cumprir todo o propósito, Senhor, que Tu tens para conosco, como igreja, Senhor, como igrejas também nessa cidade, e que a Tua bênção, Senhor, cada dia mais venha sobre nós. Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, esta palavra do Gideão, essa palavra, Senhor, de ir na Tua força, Senhor, que cada um deles possam ir na força que Tu tens lançado sobre eles, Senhor, e que a Tua bênção permaneça sobre a vida de cada um de nós. E juntos, Senhor, venhamos a conquistar tudo que Tu tens preparado, Deus, para a honra e glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos. Deus abençoe você. Grande abraço, uma abençoada semana. Nós estamos aí com as lives, de oração, sempre às 18 horas. Participe conosco também. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que você nunca se esqueça: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Deus abençoe você. Tchau, tchau.